Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Estamos em Obras. E hoje eu vou falar sobre Manuelzão e Miguelinho do Guimarães Rosa, mas só depois da vinheta. Vamos lá! As duas histórias desse livro aqui foram publicadas pela primeira vez no livro Corpo de Baile em 1956. E só de curiosidade, 1956 também foi o ano que o Guimarães Rosa lançou sua grande obra-prima, que é Grande Sertão Veredas. Alguns anos depois, as 7 histórias do Corpo de Baile foram divididas em 3 livros diferentes. O primeiro deles é Noites no Sertão, o segundo é No Urubuquaquá, no Quinhém, que eu já li um conto dele, que é O Recado do Morro, que é um conto maravilhoso, e as duas histórias que sobraram vieram parar nesse livro aqui, que é o Manuelzão e Miguelinho. A história do menino Miguelinho recebe o título de Campo Geral e é caracterizada pelo próprio Guimarães Rosa como um romance. Já a do Manuelzão tem o título de uma história de amor e é classificada pelo Rosa como um conto. E os dois contos foram colocados juntos a pedido do próprio Guimarães Rosa, que viu uma certa semelhança entre as duas. Porque o Miguelinho ele conta sobre as descobertas da infância e o Manuelzão fala sobre as reflexões da velhice. Então fazia muito sentido estarem as duas juntas aqui. E antes de falar sobre cada uma das histórias, eu queria falar um pouquinho sobre a escrita do Rosa em si e o desafio que é ler uma obra dele. A primeira coisa é que parece que a gente não vai entender nada do livro. A gente começa a ler e se sente perdidão, a gente se sente um burro. Eu sempre me sinto um burro quando eu começo a ler os livros do Guimarães Rosa. Até porque o Guimarães Rosa era um cabeçudo, assim. Ele sabia 799 mil línguas diferentes. Ele viajou pelo sertão de Minas inteiro, colhendo anotações. Então ele tinha esse conhecimento para fazer uma coisa muito mais complexa e ele fez em todas as obras dele. Só que a partir do momento que você rompe essa barreira da estranheza, a obra começa a fluir de uma maneira assim inacreditável. Até porque parte dessa estranheza vem por conta da linguagem que o Rosa usa. Ele pega o modo de falar do sertão e trabalha um pouco de neologismo em cima também. Igual eu falei, ele sabia milhões de línguas diferentes e ele sabia usar muito bem a linguagem, as coisas que ele ouviu as pessoas no sertão dizendo, ele sabia muito bem colocar aqui no livro. Só que a criação de palavras que ele faz não é uma criação assim tão complexa, um bicho assustador de 7 cabeças, não. Ele costuma colocar duas palavras que a gente conhece, sabe o significado de cada uma delas, ele mescla as duas para criar uma coisa diferente. E muitas delas a gente consegue entender pelo contexto. E se a gente não entender pelo contexto, ou sinceramente foda-se, não importa tanto. A história maior, o que está acontecendo ali não é influenciado por você não saber uma palavra ou outra. Vai na fé, acredita, e na hora que a leitura começar a engrenar, você vai ver o quão maravilhoso pode ser Guimarães Rosa. Agora deixa eu começar a falar das duas histórias em específico, né? Eu vou falar primeiro da história do Miguelinho e depois da do Manuelzão. A do Miguelinho, igual eu falei, chama Campo Geral. A história é narrada em terceira pessoa, mas por um narrador que é muito próximo do Miguelinho, que é um moleque de 7 ou 8 anos de idade. E o romance vai falar muito sobre a visão que ele tem do mundo e das coisas que estão acontecendo ao redor dele. Ele já começa de uma forma muito bonita, com o Miguelinho voltando de uma outra cidade, que ele foi batizado, e falando pra mãe, né, que alguém virou pra ele e falou que o lugar que eles vivem é um lugar muito bonito. E a mãe não acredita nisso, ela acha que é uma grota, que tem alguma coisa por trás das montanhas muito mais legal. Só que o Miguelinho, com a visão dele de criança, consegue ver muito mais as belezas daquele local do que as outras pessoas. E até porque local é uma coisa muito importante nas obras do Rosa e muito importante em Campo Geral, porque o espaço geográfico onde se passa a história é muito pequeno. A gente tá falando basicamente de uma fazenda de gado no interior do interior de Minas, um lugar chamado Mutum. Então a gente tá numa grota mesmo, num lugar isolado do mundo, só que a beleza com que o Miguelinho vê as coisas torna ele um lugar muito encantador. Além disso, o personagem tem muito problema com a própria família. A relação dele com o pai é complicadíssima, a mãe tem mais olhos para outros homens, o Miguelinho morre de ciúmes dela, e só aí a gente já tá montado um grande complexo de Édipo. Ele também tem vários irmãos que não prestam muita atenção nele, e o único elo de ligação de fato dele com a família, um era o tio Terês, que a gente descobre depois que era o amante da mãe, e o outro era o irmão mais novo dele, que era o Dito. O Dito é a fonte de inspiração do Miguelinho. O Miguelinho venera ele com todas as forças, acha ele um intelectual, com pensamentos muito profundos. Ele adora conversar com o Dito sobre diversos assuntos para poder ouvir o que o Dito tem para falar sobre eles. E a figura do Dito, a importância que o Dito tem pro Miguelinho é muito importante aqui pra história e pra descobrir o arco inteiro do personagem. E se eu fosse parar para discutir todos os símbolos que estão presentes em Campos Gerais, eu poderia ficar horas e horas aqui falando. Eu podia detalhar melhor a importância do Dito pro Manuelzão, a tempestade usada como um grande momento de virada da história, a importância que tem a chuva para lavar aquele ambiente. Também podia falar sobre como surgem as doenças do corpo e da alma, que são tão importantes pro Dito, pro Miguelinho e pro pai dos meninos também. Podia falar sobre a figura dos curandeiros e depois o médico que aparece ali na história, a relação deles com o sertão, a relação deles com a família. Então são muitos pequenos pontos que eu podia abordar aqui na crítica, e eu não vou fazer porque eu não vou ter envergadura moral suficiente
gente pra falar sobre elas, assim. Tem vários estudos acadêmicos que se dedicam a cada um desses pontos, estudando especificamente cada um deles. E quem sou eu pra me aprofundar em cada um? O máximo que eu quero falar aqui é que tem vários símbolos presentes e a história é muito maior do que ela aparenta ser uma primeira leitura. E tem um ponto que é legal de poder trabalhar aqui, que eu vou trabalhar também numa história de amor, que é a história do Manuelzão, que é o contar histórias. Para os personagens do Guimarães Rosa, o contar histórias é uma forma da vida continuar. Tem um momento aqui no romance que eu não vou citar qual que é, porque é um spoiler grande, mas o Miguelinho tem um baque na vida dele e ele para de contar histórias. É como se fosse uma morte simbólica do moleque que antes gostava muito de contar histórias. Em momentos antes desse baque cair no Miguelinho, ele é pedido para contar uma história. Então a história tem toda uma importância aí. Contar histórias é muito importante para os personagens do sertão. E acima de tudo, essa aqui é uma história de crescimento e transformação do moleque. Ele é um menino que reflete muito sobre a realidade que ele vive e sofre por ver algumas coisas e não entender elas direito. Eu acho que a grande coisa aqui dessa história é esse crescimento, essa transformação do personagem. Tanto que no final, essa coisa de não entender direito o mundo, não enxergar o mundo direito, no final a gente descobre que o Miguelinho é míope. E na hora que ele coloca um óculos, ele começa a ver o mundo completamente nítido. Ele começa a ver o mundo de uma forma completamente diferente. E aí mostra aquele todo ponto de transformação do personagem, que a partir daquele momento ele vai mudar completamente. E isso que é muito bonito em Campos Gerais, assim. Eu acho que essa é a história do Rosa que eu mais gostei de ler até agora. Lembrando que eu não li Grande Sertão Veredas ainda. E olha que eu gosto bastante de O Recado do Morro e todos os conceitos que ele carrega com ele. Porém, Campo Geral pra mim foi a grande história de Manuelzão e Miguelinho. A história do Miguelinho é encantadora em todos os seus pontos. E a partir do momento que você rompe a barreira da linguagem, você embarca na história e, pelo amor de Deus, que história linda. Agora eu vou falar da segunda história, que é uma história de amor, que é a história do Manuelzão. Ela acompanha os preparativos e a realização de uma festa para a inauguração de uma capela que foi patrocinada pelo Manuelzão como uma homenagem à própria mãe e ao sucesso que ele conseguiu ter até aquele momento. E se eu falei que a história do Miguelinho é sobre as descobertas da infância, a história do Manuelzão são as reflexões da vida adulta, do final da vida, na verdade. Que quando a gente começa a acompanhar a história aqui, o Manuelzão já tem 60 anos de idade nas costas e ele tá sentindo os pesos do trabalho que ele teve a vida inteira. No dia seguinte à festa, ele tem a missão de conduzir uma boiada e ele tá pensando em botar o filho dele pra poder conduzir essa boiada, porque ele não tá dando conta mais. E durante a festa, ele começa a refletir sobre tudo que ele viveu até ali, as relações que ele construiu no caminho, os problemas de saúde que ele tá vivendo, porque ele tá com um problema na perna que tá impedindo ele de andar um pouco. E no final, é mais uma história sobre mortalidade, sobre conhecer os próprios limites e saber até onde você consegue ir, entender o que você viveu até ali e entender os seus limites. A tal história de amor, que é o título do conto, ele é mais uma história de amor implícita, assim. Isso porque o Manuelzão é cheio de relações complicadas na vida dele. Ele tem uma relação complicada com a família, ele mal teve um filho, assim, ele conheceu o filho muito tarde. A relação dele com mulheres sempre foi uma relação muito complicada. Ele tem umas paixões platônicas que ele não pode revelar. Ele vê com um certo julgamento um romance aberto que acontece no povoado que ele vive. Então, essa relação de amor é uma relação muito mais implícita, assim, e é meio que um amor da vida mesmo, um amor a tudo que aconteceu na vida dele até chegar naquele momento. E diferente de Campo Geral, que o narrador é aquele narrador duendezinho, assim, que fica no ombro do personagem, aqui em Campo Geral ele muda um pouquinho de foco, porque durante a história, né, durante a festa, tem vários contadores de história presentes, e eles vão contando várias histórias ali dentro, e em diversos momentos a gente, como leitor, também acompanha essas histórias, até culminar no final, que a gente acompanha a história do Boi Bonito, que é o grande ponto de transformação da história. Igual eu falei que em Campo Geral tinha um momento de transformação do Miguelinho, aqui uma história geral também tem um momento de transformação do Manuelzão, e é quando ele ouve a história do Boi Bonito. Se durante toda a festa ele cogitou botar o filho pra poder guiar a boiada, na hora que ele escuta essa história, ele muda de ideia e decide que ele mesmo vai guiar a boiada. A gente, como leitor, já tem esse total ciência que aquela vai ser a última aventura do Manuelzão. É a última viagem que ele deseja fazer e a gente sabe que é a última viagem que ele vai ter forças pra poder fazer também. Então é uma certa cumplicidade que cria entre a gente e o personagem que faz a história também ficar muito mais forte do que ela é. E todos esses pontos, reflexões bonitas que o Manuelzão faz durante a execução da festa são o grande charme da história, assim. É a forma como o Guimarães Rosa propõe isso pra gente, a linguagem que ele propõe, as reflexões são feitas, é tudo muito mais profundo do que aparenta, e no conto do Manuelzão e no romance do Miguelinho, todas elas são muito bem feitas. E só pra finalizar mesmo, Manuelzão é uma pessoa que o Guimarães Rosa conheceu pessoalmente, ele é uma pessoa da vida real. Ele chama Manuel Nardi e nasceu em 1904 e morreu em 1997, então ele morreu com 93 anos. E vocês procuraram no YouTube, tem algumas entrevistas com ele, eu vou tentar deixar uma aqui que ele deu pro Jô Soares, que já mostra ele bem velhinho mesmo, já quase no final da vida, e quando a história aqui foi escrita,
escrita, ele tinha mais ou menos a mesma idade do protagonista, que ele tinha mais ou menos 60 anos também. Então a figura do Manuelzão é muito importante pra cultura mineira, pra história do Guimarães Rosa e pra literatura em geral. E só pra finalizar mesmo esse vídeo, eu queria falar que eu acho que eu não cheguei nem a 10% de tudo que essa obra aqui abarca. Até porque é muito difícil falar da obra do Guimarães Rosa tendo feito só uma leitura dela. A primeira leitura é mais uma introdução, pra você poder entender como é que funciona, como são os esquemas, e tem muita coisa aqui por trás que com certeza eu não peguei. Eu li estudos muito mais complexos sobre essa obra aqui, principalmente sobre a primeira, sobre a história do Miguelinho, que de verdade eu não tenho a menor capacidade de fazer assim com uma única leitura. Eu teria que sentar, estudar bastante a obra do Guimarães, e ele merece que faça isso, porque a gente tem em mãos aqui um dos maiores escritores de língua portuguesa e quiçá um dos maiores escritores do mundo. Então é isso, faça aquelas coisas de sempre, curte, compartilha o vídeo, mostra pros amiguinhos, se inscreve no canal se não for inscrito. E você já leu Manuelzão e Miguelinho, já leu outra obra do Guimarães Rosa? Vamos conversar aqui nos comentários sobre elas, discutir um pouquinho sobre quem é esse Guimarães Rosa e por que ele é tão importante pra literatura. Eu vejo vocês aqui nos comentários e ó, um beijo, até o próximo vídeo.